E agora, vocês deviam estar com saudade, né, do Breakpoint. O Breakpoint é aquele espaço aqui do compilado onde a gente dá uma paradinha nas notícias para a gente contar alguma coisa nossa aqui, seja pessoal, profissional, alguma curiosidade também que vocês enviam para a gente de vez em quando e a gente abre espaço aqui para contá-las. Inclusive, nós decidimos hoje a história, mas se você quiser conhecer alguma história nossa, deixa nos comentários. A gente aproveita para um próximo compilado contar essa história que você pediu. Hoje, nós decidimos aqui contar para vocês um pouquinho de como nós organizamos a nossa rotina de trabalho para ser ali o mais produtiva possível. E aí é um desafio, acho que para todo mundo, né? E para a gente continua sendo também. A gente já trabalha juntos há muitos anos, já trabalhamos em vários formatos diferentes e empresas também diferentes. Hoje a gente tem aqui o nosso canal, temos aqui as iniciativas do canal, seja do código-fonte, do compilado, de produção de conteúdo, de redes sociais. Mas o ponto central, pelo menos na minha visão, sempre foi a gestão do tempo em relação à nossa capacidade produtiva, né? No momento que a gente estava de vida. Então, quando a gente era mais novo, por exemplo, a gente já estávamos casados e a gente tinha a nossa empresa, cada um tinha o seu emprego e a gente ainda estudava junto, mas não tínhamos filhos. Então, sobrava tempo para fazer isso tudo. Eu não sei se sobrava, né? Não, sobrava não. Foi uma palavra ruim escolhida, mas a gente conseguia administrar um número maior de entregas, vamos dizer assim. Com os filhos, a rotina mudou bastante. Então, acho que, além da administração do tempo em si, o que me veio durante todos esses anos, pensando assim nesse longo prazo vivido, né, com vários cenários, é justamente essa adaptabilidade que a gente sempre teve que ter. Então, em cada um dos momentos. Então, acho que não existe uma única forma da gente virar para você aqui e falar, não, tem que fazer assim, assim, assim com a rotina. A verdade é que a gente tem que adaptar muito bem a nossa rotina para que ela seja produtiva naquele momento de vida em que estamos, né? E aí, por exemplo, no meu caso específico, eu gosto muito de ser produtivo pela manhã. Eu acho que para mim é quando eu tenho mais energia, quando eu estou mais atento ali. Então, eu escolho fazer, por exemplo, atividades que sejam mais de concentração pela manhã, que seja mais tranquilo. Mas isso, às vezes, é impossível dentro no nosso ambiente de trabalho, porque envolve crianças, envolve aquela rotina de casa, dependendo do dia de semana, por exemplo, tem o vizinho aqui na frente, faz barulho, isso entra lá no nosso escritório e isso às vezes me desconcentra. Por mais que eu goste de ser mais produtivo pela manhã, nem todo dia eu consigo ser produtivo pela manhã. Então, é frustrante isso, né? É verdade. E o engraçado é que eu já sou mais produtiva no final da tarde. Então, aquele horário ali entre 4 até 7 horas da noite é um horário que normalmente eu tô mais focada. Então, eu e Gabriel, nós sempre tivemos muito essa diferença. Quando nós não tínhamos os filhos, eu brincava que a nossa rotina era meio que separada, né? Porque o Gabriel gostava de acordar cedo e ir pro computador e eu gostava de ficar no computador até de madrugada. Então, hoje também a rotina não me permite mais ficar no computador até de madrugada, né? Olha o desafio, porque aí agora nós estamos trabalhando juntos, muitas vezes a gente quer trocar informação, mas cada um está num time diferente. Então, isso gera conflito, com certeza. Mas você insere aí mais uma rotina de casa, rotina de escolar, rotina de filhos, barulhos externos. Bem-TV, vocês escutam Bem-TV, gente? Uns Bem-TVs aí aqui em volta da nossa casa. Então você vê como é desafiador, né? Você ser produtivo. Mas como a gente se organiza? Hoje, por exemplo, na produção de conteúdo, nós dois fazemos esse papel de produzir. Então, cada um pega ali algum tema específico que a gente quer estudar, e aí a gente tem que ir atrás disso para desenvolver um material. A gente tenta agendar sempre também o processo de gravação, mas é muito difícil. A gente já conseguiu, em várias épocas até, gravar vários vídeos em sequência e aí liberar a gente para depois fazer roteirização, produção, estudo, essas coisas. E hoje em dia a gente não tem conseguido por vários motivos diferentes. Então, a gente acabou já há algum tempo gravando em conta-gota também.
que não é uma coisa... produtivo, né? Não é produtivo. Não fica produtivo. Então, a gente tenta justamente organizar a rotina para ela ser mais produtiva, mas quando não é possível, a gente tem que respirar fundo e pensar, ok, vai dessa forma, que é o que tem para hoje, como dizem. Vamos fazer o que dá. E uma das coisas que a gente, na nossa rotina aqui atual, nós vimos que nos ajuda bastante é fazer um planejamento semanal. Justamente por isso, a gente, durante um tempo, fazia aquele planejamento diário e, às vezes, rolavam muitas frustrações, porque acontecia alguma coisa que o que a gente tinha pensado em fazer naquele dia não era possível fazer. Então, a gente passou a fazer esse planejamento mais semanal, justamente para poder ficar mais adaptável, né, durante a semana e chegar na sexta-feira com aquela sensação de, ok, conseguimos finalizar tudo que a gente precisava entregar na semana, né? E aí, tem a relação de produção e de qualidade. Isso aí é diretamente proporcional. Nem sempre, aí entra um pouco do nosso perfeccionismo, porque a gente gosta de fazer o melhor que a gente consegue, mas às vezes a gente não consegue exatamente com o que a gente tem ali de tempo disponível. E aí a gente tem que aceitar que, olha, foi isso que a gente conseguiu fazer nesse momento, né? Então a gente sabe que nem sempre os vídeos ficam tão completos como a gente gostaria de fazer, porque a gente sabe que produzir conteúdo, principalmente em vídeo, assim, é complexo, até para a gente que já está fazendo aí há muitos anos, ainda assim é difícil, né? É sempre difícil você saber como você pesa a mão, igual o pessoal também fala brincando, mas você pega ali um conteúdo e você tem que, ao mesmo tempo, destrinchar, conseguir simplificar aquilo dali. Ele não pode ficar raso demais, mas talvez, às vezes, também não pode ir tão profundo, senão fica um conteúdo muito extenso. Então, saber dosar tudo isso é sempre muito difícil. E, às vezes, é frustrante, porque a gente queria ir um pouco mais, acha que ficou faltando alguma coisa que devia ter tido e não teve. Então, tudo isso a gente tem que ir administrando aqui, né? Para ir colocando tudo na balança, conseguir entregar o melhor que a gente consegue naquele momento. Né? Então, o feito é melhor que perfeito. Infelizmente, eu tenho que concordar com isso. E aí a gente, nesse processo de produção, eu estou falando aqui de produção de conteúdo, mas isso serve também para código, para as entregas de demandas aí de código também, né? Nem sempre dá tempo, e eu sei bem como é que de escrever os testes todos, apesar de não ser boas práticas. Às vezes não dá tempo, às vezes, de você completar tudo, porque o tempo da demanda ali para você resolver as situações não é compatível com o tempo que você tem. Mas a gente tem que saber administrar. Então, essa gestão de tempo, eu acho que é essencial. É uma coisa que a gente ainda está em constante evolução, porque a nossa rotina muda também. Com os anos, vai mudando. A gente tem que ir se adaptando a isso também. Então, às vezes, aquela rotina perfeita que você tinha encontrado há 6 meses atrás já não se encaixa hoje, né, no momento atual da sua vida. Então, por isso que essa gestão de tempo, ela tem que estar sempre realmente evoluindo. Esse é um assunto que me atrai muito. Acho que justamente por estar sempre buscando algo melhor para ser mais produtivo durante todos os momentos possíveis das nossas vidas. E não dá, né? Tem momentos em que a gente simplesmente tem que parar. E outra coisa que acontece também é que todos nós, né, que trabalhamos codificando, criando conteúdo e tudo, nós trabalhamos muito com a mente. Então, não adianta a gente achar que todos os dias vão ser produtivos da mesma forma. Tem dia que a gente está ali mais safo, está conseguindo desenvolver muito mais. E tem dias que, infelizmente, a mente está um pouco mais cansada, está precisando espairecer um pouquinho. Então, é difícil também, você não consegue colocar um tempo exato nas suas tarefas ali para que elas sejam resolvidas. Então, manter a mente tranquila e justamente também descansada é fundamental para que as coisas funcionem bem. E quem programa sabe, né? Nem sempre as soluções aparecem com você sentadinho ali, olhando no monitor e pensando, eu preciso dessa solução, eu preciso dessa solução, eu preciso dessa solução. Não, às vezes a solução vem em um outro momento, né? Fazendo número 1, número 2. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã, às vezes no chuveiro, fazendo uma caminhada, às vezes é ali que ela vem. Mas em relação à organização, né, de rotina, essas coisas, a gente tem uma rotina estabelecida porque temos filhos, temos todo um horário a cumprir, mas a nossa adaptação é praticamente semanal. A gente sempre faz ajustes ali semanais para a gente poder, de alguma forma, produzir, não só produzir mais, mas também com qualidade, né?